Olá, tudo bem com vocês? Já viram este equipamento meio arcaico aqui? Ele é uma prensa de Gutenberg, proposto por Johannes Gutenberg. O que ele faz? Ele revolucionou a imprensa como conhecemos. Permitiu que partíssemos de pontos onde as pessoas precisavam copiar livros, textos, jornais, toda forma de texto na mão, para uma situação tal em que, utilizando essa prensa e utilizando os tipos, ou seja, as letras, os moldes para carimbar essas letras, eu pudesse automatizar e produzir material impresso em larga escala e, melhor, com altíssima fidelidade, ao contrário aqui, quando eventualmente uma palavra ou outra eram substituídas. Por que eu estou falando disso? Porque é importante eu poder replicar determinado material, especialmente quando ele resguarda informações interessantes e de grande importância de maneira de alta fidelidade e fidedignidade, justamente porque esse nosso material impresso aqui, ele pode ser uma ótima analogia para o DNA, para essa molécula onde nós armazenamos informação. Assim como Gutenberg pôde prever a necessidade de copiarmos textos com altíssima fidelidade, as nossas células precisam copiar o DNA com altíssima fidelidade, seja para reproduzirem e manterem a reposição celular, ou mesmo para montarem um organismo todo, quanto especialmente para produzirmos a próxima geração. Porque se por acaso eu bagunçar demais esse nosso livro, a consequência final pode ser que simplesmente eu não tenha organismos viáveis sendo produzidos. O nosso objetivo dentro do contexto celular é partirmos de uma única molécula de DNA, ou seja, um único cromossomo aqui representado, realizarmos um processo de replicação do DNA e no final obtermos duas cópias desse nosso cromossomo. Ou seja, eu quero partir de uma molécula inicial e chegar em um ponto final onde eu tenha dois cromossomos filhos que sejam fidedignos à nossa cópia inicial. Mas qual pode ser o interesse, por exemplo, de compreender os processos de replicação do DNA? Vou deixar uma pergunta que eu gostaria de responder no final desse vídeo. Nós temos uma doença chamada doença de Marek. Ela ataca particularmente aves, galinhas, perus e etc. Ela é muito combatida com vacinação, especialmente uma vacinação ainda intra-ovo ou logo no primeiro dia de nascimento, justamente pelo potencial danoso que a mesma causa. É importante não expor os pequenos filhotinhos, os pequenos pintinhos, a essa doença. Ela é causada por um herpes vírus de aves, que gera uma alta mortalidade e um desenvolvimento interrompido, além de uma proliferação celular anômala e indefinida, ou seja, as células proliferam muito, causando como consequência descamação celular, problemas de retina, acúmulo de cistos dentro dos animais, além de outras deficiências que, em última instância, impedem a utilização, seja como poedeiras, seja para o abate e fornecimento de carne. Como será que eu posso utilizar e compreender o nosso processo de replicação do DNA e produzir uma vacina para evitar que as aves apresentem essa doença em questão? Vamos ver primeiro como que o DNA se replica e o que isso tem a ver com essa produção da vacina. Outro ponto importante é entender quando ocorre a replicação do DNA. Ou seja, em que momento da vida da célula este importante evento vai acontecer. Ele vai estar dentro do nosso ciclo celular na nossa fase S, ou seja, a fase de síntese de DNA. É justamente nesse ponto do ciclo onde eu vou partir da minha única molécula e produzirei duas moléculas com sequência compatível, sequência igual. Aqui nós estamos pensando nesse ciclo celular normal, onde eu tenho um passo de divisão celular propriamente dita, no nosso caso é uma mitose, um passo de crescimento celular, uma fase G1, uma fase S de síntese, depois uma fase G2 aqui representada, onde a célula se recupera do processo de síntese antes de efetivamente entrar na mitose, no processo de divisão, que nós iremos explorar mais adiante no nosso curso. O mais importante aqui é compreender que uma célula se transforma em duas graças à replicação anterior do DNA, porque essas duas células filhas elas precisam apresentar cópias fidedignas dessa nossa molécula. Logo, o processo de replicação do DNA ele é imprescindível para a divisão celular.
Continuando a nossa linha do tempo, que veio lá da existência desses fatores hereditários propostos por Mendel, passamos pelo princípio transformante, descobrimos que o DNA é a molécula de herança, conhecemos a estrutura desse nosso DNA e agora nós precisamos compreender como o mesmo é replicado. Em 1958, Mendelssohn e Stahl fizeram experimentos que foram extremamente importantes para compreendermos como que essa nossa molécula de DNA passa pela replicação e descobrindo que essa replicação ela é semiconservativa, que vamos entender mais adiante. Só que para entendermos os experimentos de Mendelssohn e Stahl, nós precisamos compreender duas coisinhas antes. A primeira delas é que o processo de difusão ele ocorre quando, porventura, nós gotejamos uma solução em outra. Percebam aqui, eu estou adicionando esse corante vermelho a um copo de água. Corante vermelho alimentício convencional de vocês. Percebam que ele vai difundindo e se espalhando sem que eu mexa no meu copo. Obviamente, se eu usasse uma colher e agitasse, esse processo seria muito mais rápido. Mas naturalmente a difusão ocorre e este líquido, este nosso copo de água vai ficando completamente vermelho. Ou seja, nós difundimos o nosso corante vermelho em todo ele. Outro ponto que nós precisamos lembrar também é da nossa tabela periódica. A tabela periódica ela contém os diversos elementos que tenho certeza que vocês adoram relembrar. Eu vou pedir para nós darmos uma olhadinha aqui nesse cantinho específico. Nós temos o carbono, nós temos o nitrogênio e nós temos o oxigênio. Eu vou lembrar vocês que aqui em cima nós temos o nosso número atômico, que é a quantidade de prótons que eu tenho naquele átomo. E é justamente a quantidade de prótons que define o elemento. Então, um carbono, ele é um carbono porque ele tem 6 prótons. O nitrogênio é um nitrogênio porque ele tem 7 prótons. E o oxigênio é um oxigênio porque ele tem 8 prótons. E aqui embaixo nós temos o número de massa do nosso átomo, que é, grosseiramente falando, a massa dele, que é a somatória do número de prótons com o número de nêutrons. Então aqui, se eu tenho 6 prótons e uma massa de 12, eu tenho 6 nêutrons. Aqui. No caso do nosso nitrogênio, se eu tenho um 7 e aqui embaixo eu tenho um 14, isso significa que eu tenho 7 prótons e 7 nêutrons neste átomo em sua conformação mais abundante na natureza. O que nós podemos fazer é modificar o número de nêutrons de cada um desses átomos, ou seja, mudar esse meu somatório sem alterar o valor aqui em cima, o nosso número atômico, e assim mexer, modificar o peso, a densidade daquele átomo, sem alterar sua característica química como um todo. E isso pode ser explorado no laboratório. Logo, eu posso ter tanto um nitrogênio com um peso de 14, quanto um mais denso, de 15. E é justamente isso que Mendelssohn e Stahl utilizaram, incluindo nesse nosso conceito de difusão. Vamos olhar o experimento que eles fizeram? Eles realizaram uma ultracentrifugação em um gradiente de uma solução de cloreto de césio. O que acontece? Quando nós realizamos uma centrifugação muito, mas muito longa numa solução de cloreto de césio, nós vamos primeiro estabelecer um gradiente nessa solução e, ao final de 3 dias, a uma rotação muito, mas muito alta, aproximada a 450 mil vezes a velocidade, a força da gravidade, nós teremos um deslocamento diferencial dessas nossas moléculas em solução. Vamos dar uma olhadinha aqui para entendermos um pouco melhor. Aqui em cima, nós temos o tubo que estava rodando na centrífuga. Então, ele estava aqui, desse nosso lado, girando, girando, girando por 3 dias subsequentes. Olhando aqui para cima dele, os nossos pontinhos pretos aqui, eles estão representando, por exemplo, as nossas moléculas de cloreto de césio. Percebam que elas vão indo para o fundo do nosso tubo. Por quê? Porque eu tenho uma força de centrifugação empurrando eles para essa direção. Observe que eu também tenho uma força de difusão, assim como o nosso corante vermelho, fazendo com que eles se difundam no nosso tubo como um todo e fiquem iguais, fiquem homogêneos durante esse processo. Logo, nós teremos uma diferença física aqui observada. O que acontece? As moléculas que estão mais aqui em cima, ou seja, mais próximas do topo do nosso tubo, elas vão apresentar uma densidade menor. É mais difícil empurrá-las para baixo do nosso tubo. Logo, aqui em cima eu tenho o nosso nitrogênio leve. Aqui embaixo, nessa faixinha laranja,
como eu tenho um nitrogênio com uma densidade atômica maior, ele vai mais facilmente para o fundo do nosso tubo. Estando lá no fundo desse nosso tubo, ele justifica a presença de um nêutron a mais em seu átomo. Então, o que Meselson e Stahl fizeram? Eles trabalharam com nitrogênio no DNA produzido, obviamente presente nas bases nitrogenadas, com densidade maior e densidade menor, ou seja, alguns com 8 nêutrons, os mais pesados, que tinham um número atômico de 15 aqui, um número de massa de 15 aqui, ou então um número de massa de 14, que seria o natural, e um pouco mais leve. Assim eles conseguiriam distinguir qual era a molécula que estava presente ali no ciclo e, mais importante, avaliar as combinações dessa nossa molécula. Ou seja, mais próximo do fundo do tubo eu tenho o nosso DNA mais pesado, mais próximo do topo do tubo eu vou ter o nosso DNA mais leve. E assim nós poderemos interpretar os resultados obtidos por Meselson e Stahl. Quais foram os modelos possíveis preditos? Vamos imaginar que nós tínhamos uma molécula que ela apresentava duas fitas. Nós tínhamos duas moléculas, então, de DNA que se uniam pelas ligações de hidrogênio e formavam uma dupla fita. Olhemos aqui em cima. Nós poderíamos ter um modelo de replicação que fosse conservativo. Preste atenção nas cores. Eu teria uma molécula parental composta de duas fitas azuis e na primeira geração eu vou produzir uma fita que é exatamente a parental e uma cópia idêntica dela, em amarelo. Ou seja, essa dupla fita aqui, ela é completamente igual à parental, ou seja, as duas fitas utilizadas para produzir ela são as oriundas da parental, ou aqui embaixo eu tenho duas fitas completamente novas. Quando eu produzo uma segunda geração, uma dessas fitas, a dupla fita aqui, já veio da geração anterior, a outra é nova, e aqui em cima novamente, eu venho com uma dupla fita azul, que é a mesma dupla fita parental aqui, e uma nova produzida. E a cada geração nós vamos enriquecendo para as fitas novas e reduzindo as nossas fitas velhas. O modelo semi-conservativo, ele seria uma situação tal em que eu tenho aqui a minha dupla fita azul-azul e na primeira geração eu já produzo um híbrido, ou seja, uma fita velha e uma fita nova, uma fita velha e uma fita nova. Ou seja, ele é semi-conservativo, ele conserva em cada uma das suas fitas apenas uma das fitas. Quando olhamos na segunda geração, nós aumentamos aqui agora no meio uma molécula que é feita só, duas moléculas que são feitas só de fitas novas, e aqui em cima moléculas híbridas de fita nova com fita velha. Nós poderíamos ter um terceiro modelo aqui de replicação dispersiva. Esse modelo seria uma mistura. Na verdade, não teria muita lógica. Você cortaria um pedaço de DNA novo com um pedaço de DNA velho, você teria basicamente uma bagunça. Qual seria o contexto disso? Você teria uma homogeneidade dos pesos, porque eles seriam distribuídos de maneira aleatória. Se nós tivéssemos esse resultado aqui, qual seria o nosso esperado lá na centrifugação? Partindo de um DNA original de nitrogênio 15, pesado, que está mais próximo do fundo do tubo, na primeira geração nós teremos um DNA aqui no fundo do tubo e um DNA aqui em cima. E na outra geração nós continuaríamos tendo DNAs aqui embaixo do tubo mais densos e DNAs lá em cima mais leves, e não teríamos formas intermediárias. Para um modelo dispersivo, nós começaríamos apenas com um DNA pesado, esse DNA pesado estaria mais próximo ao fundo do tubo. Quando eu tivesse esse meu híbrido produzido meio a meio, ele assumiria uma posição intermediária aqui, e quando eu tivesse mais um ciclo de replicação, nós iríamos agora, conforme adicionamos novos trechos de DNA novo, vamos reduzindo a proporção desse nosso DNA original aqui azul e mais pesado com nitrogênio 15, e essa nossa fitinha que ela vai subindo e ficando cada vez mais próxima do bordo do nosso tubo. A última possibilidade é justamente o modelo semi-conservativo, no qual nós novamente partimos de uma molécula aqui 15-15, apenas com átomos de nitrogênio mais pesados. No primeiro ciclo de replicação nós teremos uma molécula intermediária, por quê? Porque ela será composta, as duas moléculas filhas, tanto de uma fita original 15 quanto de uma fita nova produzida com átomo de nitrogênio 14, e lá, ao fim, nós teríamos um híbrido nessa mesma posição e uma molécula nova produzida apenas com nitrogênio 14, diferente da replicação aqui dispersiva, no qual nós iríamos subindo toda a nossa molécula de maneira homogênea.
Assim sendo, Mason e Stahl fizeram esse experimento em laboratório, utilizando ali micro-organismos que foram cultivados originalmente apenas com nitrogênio pesado, para que todo o DNA deles fosse considerado um DNA composto por nitrogênio 15, e depois eles foram colocados num contexto onde nós teríamos apenas nitrogênio 14 para fornecer e montar essa nossa molécula de DNA. Assim, mantivemos eles uma geração, 2 gerações e avaliamos os resultados. Se nós olharmos para o que Mason e Stahl obtiveram experimentalmente, nós podemos olhar aqui neste pequeno resumo. A nossa geração 0 aqui, ela tinha um nitrogênio mais pesado, e aí quando nós tivemos a nossa geração 1, nós deslocamos isso para a nossa posição de híbrido, ou seja, essa posição aqui, 14 e 15. Quando nós fizemos a segunda geração, nós tivemos um cenário tal em que eu mantive a banda desse nosso DNA na posição 14 e 15 e apareceu uma outra banda mais alta, que ela poderia ser explicada pelo DNA apenas composto de nitrogênio 14. Logo, os experimentos de Mason e Stahl confirmaram que o modelo semiconservativo ele era o mais provável para explicar como ocorria a replicação do DNA. Mas agora que nós já temos um modelo para a replicação ocorrer em si, o que nós precisamos efetivamente para que essa replicação ocorra? Pensando lá na nossa analogia com a prensa de Gutenberg, nós precisamos da prensa de Gutenberg, ou seja, eu preciso de um maquinário capaz para realizar essa replicação. Nós vamos precisar de papel e tinta, ou seja, nós precisamos dos insumos necessários para essa produção e nós vamos precisar também dos tipos, que seriam aqui no nosso caso a nossa informação original a ser copiada, ou seja, as letrinhas e a mais importante, a ordem que essas letrinhas deveria ser utilizada. Grosseiramente pensando, o DNA funciona da mesma maneira. Eu vou precisar de uma maquinaria celular envolvida com o processo de replicação, eu vou precisar de nucleotídeos e elementos para montar essa nova molécula, e eu precisarei aqui da nossa fita antiga para que esse nosso modelo de replicação semi-conservativa consiga realizar uma cópia de uma das fitas e produzir fitas novas mantendo a mesma informação. Dentro desse contexto, em 1959, Kornberg conseguiu descobrir a existência da nossa prensa de Gutenberg, ou melhor, das DNA polimerases, as enzimas envolvidas propriamente com o processo de replicação do DNA. Arthur Kornberg foi capaz de indicar e mostrar funcionalmente que existia uma enzima capaz de, a partir de uma única molécula de DNA, uma única molécula dupla fita e insumos necessários, ela era capaz de realizar a replicação semiconservativa que Mason e Stahl haviam proposto. Essas DNA polimerases, justamente, elas são responsáveis por replicar o DNA dentro das células. Elas vão utilizar, então, a nossa tinta e o nosso papel ali, que seriam as bases nitrogenadas, os nossos nucleotídeos, compostos por uma base nitrogenada, o fosfato e o açúcar formando o nucleotídeo, e utilizar a fita molde que será lida nesse processo para a realização da síntese propriamente dita. Se nós observarmos aqui a polimerização dessa nova fita, ela vai ocorrer respeitando aquela adição no sentido 5' 3', sempre adicionando um novo nucleotídeo na posição 3' do nosso carbono do açúcar. Essas DNA polimerases são justamente as enzimas que vão utilizar a energia presente aqui na quebra da ligação entre o fosfato alfa e a duplinha beta e gama e vão adicionar novos nucleotídeos aqui na nossa fita. Esse processo, então, produz uma dupla fita a partir da cópia dessa sequência presente em uma das nossas fitas originais, mantendo novamente a nossa estrutura de dupla fita antiparalela com seu esqueleto de açúcar e fosfato e aqui restaurando as nossas pontes ou ligações de hidrogênio, respeitando as regras de Chargaff com o pareamento AT, composto por 2 ligações, e o pareamento GC, composto por 3 ligações. Então esse é o trabalho das DNA polimerases. Elas vão utilizar aqui o nosso nucleotídeo trifosfatado e elas vão abusar da energia que está armazenada nessa ligação trifosfato aqui. O fosfato alfa para o beta e gama, quando eu quebrar essa ligação, eu forneço a energia necessária para que essa enzima consiga encaixar o novo nucleotídeo aqui. Percebam novamente também que eu tenho a minha posição 5' aqui em cima e a posição 3' aqui embaixo.
Eu vou ligar esse nosso fosfato alfa do próximo nucleotídeo após a quebra de beta e gama, ou seja, eu vou soltar esse pirofosfato, essa dupla de fosfatos reunidos, eu vou ligar aqui na posição OH3' do nucleotídeo anterior. Quando eu encaixo esse novo nucleotídeo aqui, eu crio uma nova ligação fosfodiéster, libero o meu pirofosfato aqui e eu posso continuar a polimerização, respeitando sempre que eu usando a minha fita molde aqui, eu peguei um nucleotídeo que realizasse um pareamento adequado. No meu caso, como na fita molde eu tinha uma timina, na minha fita filha eu coloquei uma adenina naquele lugar. Percebam que eu estou respeitando todas as características do DNA nesse processo. 5' 3', 5' 3'. Nós temos o antiparalelismo, enquanto aqui o 5' 3' é de cima para baixo, aqui o 5' 3' é de baixo para cima. E os pareamentos de Chargaff aqui estão todos completamente respeitados. Então, uma maneira interessante de prestarmos atenção aqui é que existe sim a síntese, no sentido 5', 3', mas a leitura da fita está sendo realizada no sentido 3', 5', porque a direção da síntese está ocorrendo aqui, de cima para baixo. A fita nova é produzida no sentido 5', 3', enquanto a velha é lida no sentido 3', 5'. E é justamente a ampla distribuição dessa síntese 5', 3', que leva ao surgimento de piadinhas como essas. O sentido da vida é 5', 3', ou pessoas mais apaixonadas pela biologia molecular que chegam até a fazer tatuagens aqui para dar um norte à vida delas próprias, indicando a direção 5', 3'. Mas por que a síntese ocorre no sentido 5', 3'? Essa é uma pergunta relativamente interessante. O processo evolutivo que seleciona as macromoléculas e o funcionamento celular, ele atua numa certa lógica. Pensemos, não é que exista um direcionamento nesse processo, mas é mais razoável que as reações enzimáticas mais eficientes e mais adequadas sejam selecionadas durante o mesmo, porque elas apresentam uma vantagem para aqueles organismos. Assim sendo, pensem, a energia está armazenada no meu nucleotídeo, no meu DNTP, onde o meu N aqui ele vai ser ATCOG. Esse meu desoxirribonucleotídeo vai ser trifosfatado. O pirofosfato ele é liberado, a gente adiciona esse nucleotídeo. Logo, a energia está armazenada ali no nucleotídeo, no meu trinucleotídeo. O motivo da síntese no sentido 5', 3', então, ele pode ser facilmente compreendido. Por quê? Se eu tivesse aqui o meu trifosfato com a energia mantida e a minha síntese fosse no sentido 3', 5', percebam que aqui eu tenho a posição 3', aqui eu teria uma ponta 5' livre com a energia presente para a adição de um novo nucleotídeo. Por mais que esse novo nucleotídeo também viesse com energia, a DNA polimerase não poderia usar essa energia para adicionar aquele nucleotídeo, dado que ela tem que ser armazenada para a adição do próximo nucleotídeo. E eu teria que ter essa ponta completamente intacta e sem nenhum problema para que eu pudesse realizar essa adição. Lembrem, moléculas energéticas tendem a ser instáveis, logo, isso seria um grande risco. Primeiro, porque eu poderia aqui perder essa nossa energia e ter que reparar a molécula de DNA. Ou eu poderia ter um nucleotídeo defeituoso na nossa célula que seria adicionado mesmo não tendo mais aqui a minha energia do fosfato, ou seja, não tendo fosfatos, ou já não tendo mais um trifosfato, ele poderia ser adicionado aqui nesse local porque a energia está na posição 5' e, consequentemente, ele transformaria aquela molécula numa molécula que precisa ser corrigida, precisa ter a energia adicionada novamente. Então, por isso que esse processo ele é mais complexo do que simplesmente a síntese ocorrer no sentido 5', 3'. O que acontece na síntese 5', 3'? Primeiro que eu não preciso ter energia na minha molécula. A molécula de DNA, ela deixa de ser, aspas, tão reativa. Eu não tenho energia armazenada aqui nela, propriamente dita. A energia, ela está no meu nucleotídeo, que chega com a mesma. E, caso eu tenha um nucleotídeo que não tenha energia, como aqui no meu exemplo anterior, ele simplesmente não é adicionado nessa nossa molécula nascente. Por quê? Porque a energia do próprio nucleotídeo precisa ser utilizada para que a incorporação na nossa fita ocorra. Eu espero que isso ajude vocês a compreender e lembrar por que o sentido de síntese sempre é 5', 3'. Nós dependemos única e exclusivamente da energia que vem com esse novo nucleotídeo. Mas nem só de facilidades e moléculas altamente energéticas vivem as DNA polimerases.
elas enfrentam alguns problemas durante esse processo. Ou melhor, o processo de replicação enfrenta alguns problemas. O primeiro deles é, eu tenho uma dupla fita e essa dupla fita precisa ser aberta de alguma forma. Quem vai fazer isso? Como vai fazer isso? Nós precisamos quebrar essas ligações de hidrogênio para poder iniciar a replicação dessa nossa molécula. Existe um trabalho, um esforço. Será que as próprias DNA polimerases são capazes de realizar esse processo? E mais que isso, eu preciso continuar abrindo essa nossa fita. Eu preciso ir empurrando e continuar esse nosso processo de síntese. E aqui eu estou representando a síntese dessa fita. E a fita contrária? Como será realizada essa síntese? Será que ela é realizada da mesma maneira ou existe algum outro problema? Pensem, é uma dupla fita, eu estou abrindo ela no meio. Eu vou alterar a torção dessa nossa molécula. Será que isso vai trazer algum tipo de problema? Vamos compreender? A primeira estrutura que nós precisamos conhecer é justamente a nossa bolha ou forquilha de replicação. A bolha é essa estrutura como um todo aqui que está sendo representada, que apresentará uma forquilha neste lado e uma forquilha do outro lado. Forquilha por quê? Porque eu tenho aqui uma bifurcação no qual está sendo aberta e eu estou realizando a síntese, tanto deste lado quanto deste lado aqui. E isto forma uma bolha nessa nossa molécula de DNA. Percebam que, conforme eu vou abrindo, especialmente quando eu estou trabalhando com uma molécula que seja circular, eu vou aumentando a tensão do outro lado. Eu vou gerando superhélices positivas. O que isso significa? Eu tenho uma dupla hélice que ela vai ficando mais torcida e agora eu não estou respeitando mais aquela distância entre os nucleotídeos porque ela está aumentando a sua tensão. Nós já vamos entender isso mais e, mais ainda, vamos entender como isso é corrigido pelas células. Outro problema que precisa ser resolvido é justamente o da fita aberta. Lembram que a DNA vai tentar sempre fazer um pareamento? Correria o risco dessa molécula fechar novamente antes da DNA polimerase chegar, ou mesmo começar a interagir dentro da própria molécula, justamente pela avidez dessas nossas ligações de hidrogênio em serem realizadas. Então eu preciso de uma maneira para manter o DNA aberto depois que ele é aberto pela enzima responsável por esse processo. Então nós teremos também proteínas de ligação ao DNA unifilamentar, ou as Single-Stranded DNA Binding Proteins, SSBs. O que elas fazem? Conforme a gente vai abrindo essa nossa molécula de DNA, elas vão ligando na mesma até que a nossa DNA polimerase chegue e faça o trabalho dela, mantendo essa molécula em simples fita. Então nós resolvemos aqui o primeiro problema que poderia ser causado por esta molécula aberta dentro do citoplasma ou do núcleo da célula eucariótica. Outro ponto que nós devemos entender é que as pontas do DNA não estão soltas. Nós veremos que em estrutura de cromossomos, o DNA procariótico ele é circular, ou seja, ele não tem pontas, logo elas não estão soltas. E o DNA eucariótico, por mais linear que seja, ele não está disperso no citoplasma, e ele é muito grande. Então nós temos um problema relacionado com essas pontas que estão presas e são torcidas conforme nós vamos abrindo essa fita. Vamos tentar entender um pouquinho melhor utilizando duas cordas como essas. Ainda bem que existe a mágica da edição, a gente pode acelerar um pouquinho esse meu processo. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho uma dupla hélice. Ó. Percebeu? Eu tenho uma corda aqui dupla, uma corda amarela e uma corda esbranquiçada, a qual está aqui representando o nosso DNA. Se por acaso eu realizo uma abertura dessa nossa molécula, o que acontece? Vou começar a tensionar ela aqui nessa posição, abrindo a mesma, tentando forçar que ela vire uma molécula aberta. Então, vamos continuar abrindo aqui nessa direção, fazendo força, porque cada vez fica mais difícil de realizar esse processo, até que quando eu solto aqui, ela tende a formar essas superhélices, ou seja, a formar uma supertorção nessa molécula. Essa supertorção é um problema, porque assim como eu já estou fazendo muita força aqui para conseguir abrir essa nossa hélice, as enzimas terão o mesmo problema, ou seja, elas precisarão de alguma forma de mais energia para esse processo, até um ponto que será limítrofe, e ela simplesmente não conseguirá abrir mais essa nossa molécula. E teremos um DNA completamente emaranhado. Então vamos entender aqui, se eu tenho uma ponta aqui presa, conforme eu vou abrindo essa nossa dupla hélice, eu vou aumentando a minha torção aqui presente, até o ponto em que eu tenha essas superhélices sendo formadas. E aí eu não consigo mais avançar na nossa replicação do DNA. Por quê? Simplesmente porque eu não tenho mais energia e força para abrir essas duas fitas. Logo, eu preciso de alguma enzima que, após a abertura dessa nossa molécula de DNA, ela seja capaz de
distorcer esse excesso formado durante a abertura. Então, imagine que eu tenho aqui uma porção do DNA que sofreu essa supertorção. A DNA topoisomerase ou DNA girase, ela entrará em ação realizando uma quebra aqui, por exemplo, de simples fita. Essa quebra de simples fita permitirá uma girada, por isso o DNA girase, na nossa molécula de DNA. Ela, ao girar, vai aliviar essa tensão formada. Ao aliviar essa tensão formada, nós teremos uma situação tal em que a fita pode ser fechada novamente e agora eu tenho uma molécula íntegra e sem o excesso de torção. Logo, a DNA topoisomerase é uma enzima necessária no processo de replicação para evitar a formação de torções que impeçam a abertura da nossa fita. Nós falamos o tempo inteiro aqui da abertura da fita, que a abertura da fita é necessária, mas não demos nome à enzima envolvida com esse processo. É a DNA helicase. Ela justamente vai quebrar essa nossa hélice abrindo a fita. A sua função, então, nada mais é do que como se fosse um grande zíper molecular. Percebam nessa animação que a DNA helicase que está vindo ali, ela vai abrindo esta nossa fita e gerando duas fitas simples, e não mais a nossa dupla fita, na nossa forquilha de replicação. Assim sendo, eu tenho aqui a minha forquilha de replicação aberta pela helicase e eu posso iniciar o processo de replicação. O processo de replicação do DNA ele vai começar com a síntese de um primer. O que acontece? As DNA polimerases elas têm um pequeno problema. Elas necessitam de uma posição 3' OH livre para iniciar a síntese. Lembram lá do nosso açúcar? A posição 3' tem que ter um OH. A DNA polimerase ela não consegue colocar o primeiro nucleotídeo. Ela precisa que já exista um nucleotídeo ali. Uma enzima que consegue fazer isso é a primase, só que ela é incapaz de adicionar esse primeiro nucleotídeo de DNA. Ela precisa adicionar esse nucleotídeo de RNA. Então ela vai adicionar esse primeiro nucleotídeo, vai produzir um pequeno trecho de RNA, aqui representado em vermelho, e aí sim eu terei uma posição 3' OH livre. Essa posição 3' OH livre poderá ser utilizada pela DNA polimerase para que a síntese vá prosseguir de maneira correta, como nós podemos ver nessa situação. Eu tenho esse trechinho de RNA, a DNA polimerase ligou aqui nessa posição e ela pôde ir adiante realizando a síntese. Então eu tenho agora um pequeno problema. Eu iniciei a minha síntese de DNA, mas eu tenho um pedaço de RNA no meio do caminho. Esses oligonucleotídeos, ou seja, pequenas quantidades de nucleotídeos, que nós chamamos de primers, sintetizados pela enzima designada de primase, eles vão precisar ser removidos em algum momento, mas eles são imprescindíveis para o início da nossa síntese. Podemos observar aqui nessa nossa animação, então, com a nossa fita aberta, a primase vem e começa a adicionar bases de RNA. Essa adição de bases de RNA permite o surgimento de uma posição 3' OH livre para que a DNA polimerase possa efetivamente replicar. Assim, nós teremos uma consequência produzida para o processo de replicação extremamente importante. Vamos imaginar aqui que eu tenho uma bolha como um todo, ela continua para essa direção aqui, a qual nós não estamos olhando para este lado, mas nós temos a forquilha desta posição avançando naquela direção. Então, nós estamos abrindo essa nossa fita na direção que está aqui indicada. Essa nossa fita molde aqui, então, ela vai ser aberta e precisa ser lida de alguma forma para que a replicação semiconservativa ocorra. Percebam aqui que eu tenho uma posição na nossa fita azul 3' aqui, consequentemente uma posição 5' para este lado. Logo, eu estou lendo a minha fita nessa direção e sintetizando no sentido 5', 3'. Perfeitamente. Então aqui nessa posição eu devo ter adicionado um primer de RNA, a minha DNA polimerase começou a síntese, ela continua sintetizando essa nossa molécula e conforme a fita for abrindo, de acordo com a abertura dessa nossa forquilha, ela vai continuar a síntese de maneira indefinida, ou seja, até terminar esse processo. Justamente por isso, essa fita aqui é chamada de fita líder, ou leader strand, ou ainda fita contínua, porque ela vai continuamente sendo sintetizada. Conforme a nossa forquilha vai abrindo, ela vai realizando a sua síntese.
Só que dado que nossa molécula de DNA ela é uma dupla hélice antiparalela, se a direção de síntese aqui é para este nosso lado, a direção de síntese da outra fita obrigatoriamente é para o lado oposto. Percebam aqui que nós temos o nosso 5' aqui livre nessa posição, logo aqui está o meu 3' e eu preciso ler a nossa fita molde nessa direção. Assim sendo, aqui eu tenho o meu primer de RNA e eu continuo sintetizando naquela direção. Qual é o problema disso? Conforme eu vou abrindo novo trecho da minha dupla fita, eu vou gerando fragmentos que precisam ter a adição de um novo primer de RNA e precisam ter essa nossa síntese. E quando a síntese continua, ela vai chegar nessa posição onde ela já foi iniciada. Assim sendo, nós teremos a criação de uma síntese descontínua nessa nossa fita, que vai ser a fita atrasada ou a fita lagging. Sendo que a forquilha está vindo nessa direção, aqui eu tenho simplesmente um esquema invertido, então a minha fita líder está aqui em cima, respeitando 3', 5', onde ela está sendo lida, e a síntese no sentido 5', 3' contínua. Aqui embaixo eu vou ter a minha síntese descontínua. Ela está ocorrendo no sentido 5', 3', 5', 3', respeitando aqui o meu antiparalelismo, mas conforme eu vou abrindo a minha forquilha, eu posso adicionar um novo primer e iniciar uma síntese até o ponto onde eu tinha o primer anterior adicionado. Logo, essa fita ela fica fragmentada, sendo uma síntese descontínua. E justamente esses fragmentos aqui são designados de fragmentos de Okazaki, o cientista responsável pela descoberta da existência dos mesmos. Esses fragmentos aqui caracterizam a síntese da fita lagging ou da nossa fita atrasada. Sabendo agora que eu tenho distintas variações entre as fitas e tenho situações diferentes para a síntese, é bem interessante que nós tenhamos várias polimerases para realizar cada tipo de síntese necessário. A DNA polimerase 3 é a polimerase que faz a maior parte do trabalho pesado, ou seja, ela sintetiza essas nossas fitinhas aqui em amarelo, sintetiza grandes trechos de DNA com uma relativa eficiência e fidedignidade. O que acontece é que ela vai atuar ligando-se no primer, como nós percebemos aqui, a DNA polimerase, no caso a DNA polimerase 3, começa a partir da posição 3' OH de nosso primer a adicionar bases de DNA. Esta adição de bases de DNA vai respeitar a direção 5', 3' e vai continuar nessa nossa fita líder aqui representada, dado que a nossa molécula está abrindo nessa direção. Como vocês podem perceber, na forquilha aqui na posição de baixo nós temos a nossa fita lagging, onde o primer vai ser adicionado novamente e nós poderemos realizar o processo de síntese descontínuo. Justamente esses fragmentos embaixo serão os fragmentos de Okazaki. Percebam a nossa fita lagging aqui embaixo. É produzido um primer na posição 5', 3' ali, onde ocorreu essa síntese, e esse fragmento é chamado de fragmento de Okazaki. Conforme a nossa forquilha avançou, a primase pode vir, adicionar um primer de RNA. Esse primer de RNA será utilizado como início para a nossa DNA polimerase, que em sua posição 3' OH livre irá incluir novos nucleotídeos. E esse processo tem de se repetir novamente, dado que conforme a nossa forquilha avança, mais regiões são disponibilizadas para a adição do primer pela primase e para a síntese do DNA pela DNA polimerase. Assim sendo, eu tenho alguns problemas a resolver, especialmente esses nossos primers de RNA. Para este problema, nós temos a DNA polimerase 1. Ela está relacionada com a remoção desses primers de RNA, que são excisados dessa nossa fita, e a síntese de uma molécula de DNA adequada aqui nessa posição. Então ela consegue completar essas regiões, agora removendo e não deixando mais a nossa fita um híbrido. A nossa dupla fita ela não é mais um composto de RNA e DNA em alguns trechos como nós temos ainda aqui. A DNA polimerase 1 ela remove esses nucleotídeos de RNA e adiciona nucleotídeos de DNA no lugar. Perceberam que essa nossa DNA polimerase 1 ela já apresenta agora uma outra função? Ela não apenas sintetiza DNA, ela também é capaz de degradar DNA.
Isso porque enzimas elas podem ter domínios. Domínios enzimáticos são justamente pedaços da enzima, grosseiramente falando, que apresentam funções especializadas. Por exemplo, eu posso ter um domínio na nossa DNA polimerase que é responsável por sintetizar. Então, ele é capaz de adicionar novos domínios, novos nucleotídeos, é o nosso domínio polimerase. Eu posso ter um domínio exonuclease no sentido 3' 5', ou seja, um domínio que ele vai remover nucleotídeos na direção ré. Se a síntese ocorre no sentido 5', 3' e eu estou removendo no sentido 3', 5', é como se essa minha enzima andasse para trás, removendo nucleotídeos. Nós já vamos entender em que contexto isso é importante. Outro domínio que essa nossa DNA polimerase pode ter é um domínio exonuclease, sentido 5', 3', ou seja, ela vai andando e removendo nucleotídeos. É o que a DNA polimerase 1 faz. Ela remove os nucleotídeos do primer e vai, com o seu domínio polimerase, adicionando novos nucleotídeos de DNA no local. Percebam aqui onde essa nossa atividade exonucleásica 5', 3' da DNA polimerase 1 é extremamente útil. Percebam que eu tenho aqui o primer a ser removido em roxo e a nossa DNA polimerase 1 está aqui apta a adicionar novos nucleotídeos. Ela está ligada aqui na posição 3' OH desse fragmento que foi deixado pela DNA polimerase 3. O que vai acontecer? Nós teremos a enzima quebrando, ou seja, removendo esse nosso primer roxo aqui e simultaneamente adicionando nucleotídeos de DNA no local, fazendo isso até finalizar a remoção dessa nossa região em roxo de RNA e adicionar DNA nesse local. Percebam que ainda vai ficar um buraquinho aqui, porque por mais que eu tenha os dois nucleotídeos, eles não estão efetivamente ligados por uma ligação fosfodiesterase. Eles estão só justapostos e já teremos que resolver esse problema. O nosso domínio de síntese, basicamente, ele vai adicionando novos DNTPs, novos nucleotídeos. Nós temos a nossa fita molde aqui embaixo, a nossa fita primer ali em cima de RNA, ele traz um DNTP de DNA e adiciona. Ocorre uma translocação, ou seja, a nossa DNA polimerase anda e ela pode novamente nesse seu domínio polimerase adicionar um novo nucleotídeo. Se eu tenho uma falha nesse processo, vamos supor que esse nosso domínio de síntese adicione um nucleotídeo inadequado que não respeite o paramento de Chargaff. O que pode acontecer? Nós podemos aí, caso a DNA polimerase é presente, requisitar a sua função exonucleásica no sentido 3', 5'. Ou seja, como podemos ver aqui, a nossa enzima adiciona uma base incorreta, ela literalmente dá ré, remove essa base incorreta que foi adicionada por ela própria, pelo seu domínio de polimerase, e aí pode novamente adicionar a base correta nesse local. Vamos ver de uma maneira um pouquinho mais detalhada. É justamente esse domínio 3', 5' de exonuclease que permite isso. Vamos imaginar que a nossa enzima está aqui, ela está adicionando esse nucleotídeo e ela errou nesse processo, ou seja, ela adicionou um pareamento inadequado. Percebam aqui que nós temos um G com C, um pareamento correto nesse nosso sítio pós-inserção, e aqui no sítio de inserção, ou seja, no nosso domínio polimerase, nós adicionamos um C pareando com um T, que não é o pareamento correto, nós estaríamos inserindo um erro na nossa molécula de DNA. Assim sendo, a polimerase vai se reposicionar e colocar o domínio exonucleásico 3', 5' nesta região. Após esse reposicionamento, esse domínio literalmente fará a enzima dar uma rézinha. E nesse processo de ré, ela remove o nucleotídeo que foi colocado inadequadamente. Nesse nosso caso aqui, uma citosina 1C. Ao remover esse processo, a DNA polimerase pode retornar com o seu domínio polimerase para o local de síntese. Ao retornar com ele ali, ela tem uma nova tentativa de adicionar um outro nucleotídeo. Ela pode errar novamente, mas como ela erra muito menos do que acerta, ela vai adicionar um nucleotídeo muito provavelmente correto e continuará o processo de síntese. Caso ela adicione o nucleotídeo errado novamente, nós retornaremos aqui em cima e faremos esse ciclo novamente, sintetizando finalmente a molécula correta. E como esses domínios influenciam a taxa de erro da replicação do DNA? Vamos pensar que uma polimerase bacteriana que não tem esse tipo de correção, ou seja, que seja incapaz de retirar o nucleotídeo que foi adicionado incorretamente, ela comete um erro a cada 10 da segunda ou 10 da terceira bases adicionadas, ou seja, um erro a cada 100 a 1000 nucleotídeos.
Isso seria, grosseiramente, uma pessoa moradora de Jardim Olinda, que é o menor município do Paraná e tem cerca de 1.300 habitantes. Ou seja, aquela RNA polimerase erra em um morador deste nosso município. Se eu tiver a correção nessa nossa enzima, ou seja, ela tem a capacidade de retornar e retirar, as DNA polimerases bacterianas chegam a taxa de acerto de 10/8 a 10/9, o que dá cerca de um erro a cada, por exemplo, no 10/9, 1 bilhão de pessoas, o que agora é, grosseiramente, um habitante da Índia, dentro do universo de mais de 1 bilhão de pessoas que lá moram. E se por acaso eu tiver uma DNA polimerase eucariótica, ainda mais eficaz, ela pode chegar a uma taxa de erro de 1 a cada 10/10, ou 1 a cada 10 bilhões, o que seria mais ou menos 1 a cada um planeta inteiro e mais 1/3 de pessoas que nele moram. Lembrando que o nosso planeta ele é esférico e não plano, certo? Essa nossa taxa de erro ela parece muito baixa para nos preocupar. Entretanto, quando nós observamos o tamanho dos nossos genomas, ela começa a ficar significativa. Então, observando esse gráfico aqui ao lado, onde nós temos aqui no nosso eixo X a idade de concepção dos progenitores para um determinado cruzamento, e aqui no nosso eixo Y, a quantidade de mutações, ou seja, alterações no DNA que nós temos na prole que vem a nascer, nós percebemos uma correlação positiva aqui com o nosso material paternal. Por quê? Porque os espermatozoides são produzidos durante toda a vida. Assim sendo, as nossas células progenitoras de espermatozoides vão sendo replicadas e replicadas e replicadas e vão acumulando erros durante esse processo, erros esses que eventualmente são transmitidos para a prole, caso a idade do parental macho seja muito avançada no momento da concepção. Se nós olhamos aqui para essa nossa linha rosa da idade da nossa parental fêmea maternal, o que nós teremos é um aumento também, mas um aumento muito menos intenso, dado que os óvulos são produzidos já desde a infância, desde o processo. No útero nós já temos os nossos ovócitos 2 ali produzidos, assim sendo nós não temos essa taxa de erro aumentando no tempo. Ou seja, o erro, por mais que pareça desprezível frente ao tamanho do nosso genoma, ele começa a ficar significativo. Observando esse nosso panorama geral do processo de replicação do DNA, nós temos aqui uma bolha de replicação, a qual nós estamos olhando para um dos lados, que está aqui representado, a nossa forquilha. Nós temos a DNA helicase, realizando a abertura dessa nossa dupla fita. Nós temos a DNA girase ou DNA topoisomerase, aliviando as tensões que são aqui produzidas. Nós temos a DNA polimerase 3, realizando a síntese da sua fita líder. Nós temos a RNA primase produzindo primers aqui na nossa fita descontínua, na nossa fita lagging. Nós temos aqui em laranja as nossas Single Strand Binding Proteins, as nossas SSB, proteínas de ligação à fita simples, que evitam que esse DNA feche novamente. Nós temos aqui a DNA polimerase 3 atuando no primer de RNA produzido na nossa fita lagging. E nós temos, consequentemente, os nossos fragmentos de Okazaki, fragmentos esses que estão sendo parcialmente corrigidos pela DNA polimerase 1, que está removendo as regiões de RNA e adicionando DNA no local, deixando as fitas sem ligação. E nós temos a DNA ligase, que justamente atua, e é a última enzima que está faltando nesse nosso processo, ligando esses nossos dois fragmentos que foram produzidos pela DNA polimerase 3 a partir de um determinado ponto e ressintetizados pela DNA polimerase 1 na substituição do primer. Vamos ver melhor como esse processo funciona? Percebam aqui que eu tive a remoção do nosso primer pela DNA polimerase 1 e eu tenho agora esse pequeno espacinho. Esse espacinho, na verdade, é simplesmente a ausência da ligação fosfodiéster. Ou seja, o fosfato que está na 5' de um nucleotídeo ele não está ligado na 3' OH do nucleotídeo anterior. Aí, a DNA ligase virá aqui, utilizar a energia de um outro nucleotídeo, de um ATP, e com essa energia ela será capaz de fechar essa nossa ligação, estabelecendo uma nova ligação fosfodiéster e resolvendo essa último detalhe na síntese. Molecularmente falando, o que nós temos é o uso do ATP, ou seja, de um nucleotídeo, um ribonucleotídeo de adenina, pela DNA ligase, que
quebra a sua ligação do fosfato alfa com o fosfato beta e gama, libera esse nosso pirofosfato, gerando uma molécula de AMP e fecha a ligação. Percebam que aqui eu tenho essa nossa quebra de fita simples, esse nosso nick no DNA, e agora aqui embaixo nós não temos mais esse nick presente, nós temos uma ligação fosfodiéster adequadamente estabelecida. Resumindo aqui o processo, de uma maneira geral, nós temos uma região que nós vamos designar de origem de replicação, que é onde inicia esse processo de abertura. São regiões conservadas com uma sequência específica que recrutam as enzimas para iniciar o processo de replicação quando a célula entra em fase S. Essa fita ela é aberta pela nossa helicase e nós sintetizamos os nossos primers de RNA para iniciar a síntese da nossa fita líder. Ao iniciarmos esse processo, nós começaríamos agora a expandir essa nossa bolha para os dois lados, continuando com as fitas líderes, que permanecem em síntese, e começamos a sintetizar a fita lagging dessa nossa forquilha aqui e a fita lagging da outra forquilha. Percebam que, dado a direção oposta e ao antiparalelismo das fitas, olhando deste lado da bolha, nós temos a fita lagging em cima e a fita líder embaixo. Do outro lado da bolha, na outra forquilha, nós temos a fita líder em cima e a fita lagging embaixo. Justamente porque nós precisamos respeitar o antiparalelismo das fitas. A replicação do DNA em eucariotos ela funciona de uma maneira muito similar à replicação nas bactérias, como ali mencionadas nas nossas nomenclaturas. Basicamente, nós teremos enzimas muito parecidas, como, por exemplo, a DNA polimerase Epson, fazendo as vezes da DNA polimerase 3. A DNA polimerase 1 ela precisa de duas DNAs polimerases, a DNA polimerase alfa e a DNA polimerase delta, para realizar o processo de replicação. Mas, em linhas gerais, o processo é exatamente o mesmo, mudando apenas a nomenclatura dessas nossas moléculas. E agora nós voltamos lá para a nossa pergunta do início da aula. Como eu poderia produzir uma vacina para a doença de Marek, conhecendo melhor os mecanismos de replicação do DNA? Este nosso vírus ali envolvido, ele tem DNA como seu ácido nucleico. Se por acaso eu produzo um vírus que tem uma helicase e uma primase deficientes, ou seja, com uma menor capacidade catalítica, mas ainda com capacidade catalítica, nós teremos uma partícula viral que consegue replicar de uma maneira mais lenta. Assim, nós damos tempo para que o sistema imune das aves consigam combater esse vírus. Uma maneira de atenuar o mesmo, então, nada mais é do que adicionando neste vírus, na sequência da helicase e da reprimase do mesmo, mutações, alterações que reduzam a sua capacidade proliferativa. Assim, o vírus ele é infectivo, ele começaria a desenvolver a doença, mas a própria ave consegue desenvolver anticorpos antes e a vacina se torna, então, protetiva para o animal. Caso você precise rever algum conceito que nós trabalhamos aqui nesse vídeo, eu sugiro que você desça na descrição do mesmo. Ali você irá encontrar a minutagem dos tópicos específicos e pode clicar nela e ir para uma posição específica. Ou então, utilizar aqui na própria barra do vídeo e escolher o capítulo do seu interesse. Até mais e bons estudos!